Olá, olá para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora mais um podcast para você. Como sempre, aproveita que está chegando agora, larga já o dedão aí na curtida, no comentário, faça o seu comentário e compartilha esse vídeo aí. Compartilha muito. Compartilha, né? Exatamente. Nas redes sociais, no WhatsApp, grupo da família, que é importante. Igreja. Na igreja, todos os grupos do WhatsApp aí, tá? Ao meu lado aqui, como sempre, uma presença maravilhosa, Camilo Manfredi. Boa tarde, Tripodi, tudo bem? Tudo certinho, e você, como é que Tudo você tá? ótimo, graças a Deus. Maravilhoso. Mais um episódio sensacional. Hoje está incrível, né, Camilo? Incrível. Bom, e antes da gente falar com a nossa convidada aqui de hoje, por favor, passe um perfil aí. Vamos lá, Vamos prazer. Ela é diretora de marketing da Cora, que é um banco digital especializado em pequenas e médias empresas que atingiu 1 milhão de clientes em 4 anos de operação. Assumiu como CMO, Chief Marketing Officer, com o objetivo de desenvolver estratégias de crescimento em diversas frentes. Com carreira nacional e internacional, soma passagens por empresas como Waze e Google Brasil. Foram 6 anos de Waze e 8 anos de Google Brasil. Apenas, né? Só isso. Ok, então, dito isso, nesse perfil maravilhoso, senhoras e senhores, recebam hoje aqui no podcast Flávia Rosário. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pela introdução. E Prazer um ano de receber. Cora já. 1 ano de Cora Um já? ano de Cora já. Caramba. Passa muito rápido, né? Passa rápido. Parece que foi ontem. E vamos falar disso já, como é que está sendo essa experiência? Tá sendo bem incrível. Tá sendo bem incrível. Eu tenho formação, né? Falando um pouquinho de mim, assim, para o pessoal me conhecer. Eu tenho formação em comunicação. Fiz mestrado em administração, com ênfase em marketing. Eu fiz faculdade de produção editorial. E aí, na época que não tinha Kindle, então na época era livro, só livro. Não tinha nem audiobook, não tinha Kindle, não tinha nada. Então, sou dessa época. E lá atrás, eu já sabia que eu queria trabalhar com tecnologia. Então, a Amazon já existia nessa época e eu fiz um trabalho acadêmico para entender como é que as editoras do Brasil estavam vendendo online. Porque a Amazon já vendia livro online nessa época, né? E dali também eu tinha 2 certezas na vida. Tá. Na minha vida, né, minha carreira, minha vida acadêmica. Uma que eu queria trabalhar com tecnologia e a outra que eu queria trabalhar com marketing. Ah, então já era o que você... Já era o que eu queria. Ah, ok. Só que a formação em produção editorial não me fazia chegar lá no marketing. Aí eu trabalhei 2 anos com conteúdo, Fundação Roberto Marinho, na galera ali do telecurso. E aí depois eu já emendei no mestrado, também na Federal do Rio, Tá. com ênfase em marketing e comportamento do consumidor. E fui pesquisar mulheres que não pintam o cabelo. Mulheres que têm cabelo branco da nossa idade, assim, sabe? Entre 25 e 55 anos, como um contraponto, assim, sabe? Como uma manifestação de contracultura na própria beleza da mulher. Caramba, que sensacional. Foi legal. Eu tinha potencial para virar pesquisadora, mas aí o marketing me puxou de volta e falou, não. Não, Vamos para. trabalhar? Vamos Não trabalhar? esquece, não. Não vamos pesquisar agora, não. Deixa a pesquisa mais para frente da carreira, vamos trabalhar. E você nasceu no Rio? Nasci em Niterói. Tem uma distinção aí, é importante fazer a distinção. Ah, é verdade. Porque o niteroiense, ele é muito bairrista, né? E ele não fala que ele é carioca, ele fala que é de Niterói. Mas tá ali do lado, né? É a melhor vista pro Rio, também tem que pagar pedágio para entrar. Então, Ah, então, Tem seus diferenciais. tem seus diferenciais, exatamente. Mas eu vim para São Paulo assim que eu terminei o mestrado. Tá. Aí vim para São Paulo, então tô 17 anos aqui. O sotaque não mente, né? Eu sou do Rio mesmo, mas eu tô no momento do limbo. Sabe o limbo? Que eu não sou nem carioca, não tenho nem sotaque nem do Rio, paulista. nem sotaque de São Paulo. Tá Então ali. eu vou pra lá, o pessoal fala, você tá falando o meu. Aí eu falo, tá. Aí eu chego aqui, todo mundo, você é do Rio, né? Então eu tô no limbo. Alguns cariocas vão vão entender o que eu tô falando. E aí vim pra cá trabalhar com tecnologia para publicidade. Trabalhei numa empresa chamada Predicta por 1 ano e meio, uma empresa brasileira que desenvolvia soluções para mensuração de campanha online. Aprendi tudo. Foi o meu início de escola sobre o digital. Claro. Aprendi muita coisa por lá. Mas eu tinha aquela vontade de trabalhar numa empresa grande, de trabalhar com marketing. E aí, quando eu descobri que eu sabia bastante coisa já sobre o mercado digital, eu falei, onde eu posso trabalhar agora? Então, Amazon, que eu já tinha pesquisado. Sim. Google e, na época, Apple. Nem existia Meta ou Facebook nessa época. Existia, mas não tinha no Brasil. E aí, eu mandei meu currículo bem de cara de pau, sabe? E aí, o Google me chamou para começar um processo de entrevista. E aí, eu fiz umas 8 entrevistas na época e passei, mas para uma vaga de vendas. E aí minhas amigas falaram, não, mas você não quer trabalhar com marketing? Por que você vai para vendas? Eu falei, gente, é a minha porta de entrada nessa empresa. Exato. Eu vou embarcar e depois eu Isso, vejo o que vai muito ser. bem.
Mas foi ótima experiência, porque Sem vendas dúvida. te dá muita resiliência, te dá muita cara de pau. Então, assim, todo profissional, eu brinco, todo profissional deveria passar pela cadeira comercial para poder ter um pouco mais de jogo de cintura, um pouco mais de resiliência quando um não aparece. Você tem que falar assim, tipo, não, eu entendi que é não, mas vamos tentar alguma coisa aqui, vamos negociar. Que é crucial para essa área, né? Exato, exato. E aí, na primeira oportunidade que eu tive de ir para marketing, eu fui. E aí, trabalhei no marketing do Google. Mas é engraçado porque eu cheguei no Google. Então, antes de eu contar da minha experiência no marketing, Perfeito. eu cheguei no Google numa época que o AdWords, que hoje em dia nem é mais AdWords, é Google Ads, mas o AdWords nem era conhecido. Então, não sei se vocês conseguem conceber isso, mas assim, a publicidade no Google, a gente tinha que explicar para as marcas o que era a publicidade no Google, os links patrocinados. E meu processo de seleção... Era uma venda mesmo, né? Então, Do início, exato, eu tinha que convencer da importância. Convencer, exato. E o meu processo de seleção dos clientes que eu ia ligar passava por entender se eles tinham um site. Você imagina uma empresa que não tinha site? Sim. Tinham várias na época. Então, meu primeiro processo era, deixa eu ver se eles têm um site. Tem. Então, eles têm uma área de marketing. Eu ligava e tentava fazer a venda do Google ali. Isso foi em 2008. Tá. Depois, em 2010, eu fui para uma outra área de vendas dentro do Google. Vendi YouTube. A gente estava começando a operação de marketing, de vendas de publicidade no YouTube. E Orkut também. Fiz também bastante publicidade no Orkut. Eu não, né? As marcas, mas vendi Sim. bastante publicidade no Orkut também. E tinha um formato de mídia que esse era clássico, assim, inventado no Brasil, né? Porque o Orkut era do Google, foi criado por um engenheiro russo, né? O Orkut. E aí, só que deu certo aonde? Aqui na Índia. E aqui a galera Legal. falou, não, vamos monetizar o Orkut e vamos criar um espaço publicitário ali na página de logout. Basicamente porque muita gente acessava o Orkut de lan houses. Sim. Então tinha que dar o logout, senão a sua página do Orkut estava aberta para qualquer pessoa ver. Perfeito. E essa época foi quando a gente começou a vender as diárias do logout. E eram empresas grandes que caíam o site das empresas de e-commerce porque o tráfego era tão grande, tinha tanta gente ali fazendo logout que caía site. Né? Era a época que caía os sites por conta do tráfego. Sim. E aí, um belo dia, apareceu uma vaga em marketing. E eu falei, cara, minha chance. Agora vamos lá. E aí, Usar tudo que eu passei... estudei. botar tudo que eu estudei para fora. Esses anos todos aqui na área, na cadeira comercial, que eu gostava bastante. Mas aí, fui para o marketing e lá fiquei. Então, eu fiz bastante tempo marketing no Google, ajudando as marcas a entenderem o valor, né, do vídeo online. Fiz a migração, na verdade, o mobile. Então, assim, é interessante que eu cheguei no Google, só existia desktop. E aquele Nokia tijolão. Não tinha smartphone. Verdade. Aí, no meu processo no Google, eu vivenciei a era smartphone, ali 2010, 2011, quando surge o iPhone e tudo. E eu ajudei as marcas a entenderem como é que era a publicidade para o mobile. E como é que você tinha que fazer publicidade para o mobile e quão relevante era esse canal. Imagina que você tinha que convencer quão relevante era o celular na vida das pessoas. Olha só. Hoje em dia, a gente, né... A Vocês- primeira tela que você tem é um celular. Depois você vai pensar em ter um computador, né? Verdade. E aí fiz todo um trabalho ali, né, de educação, thought leadership com diversas marcas, junto com a equipe comercial. Tá. Até que, eu me lembro desse episódio, um episódio muito clássico, assim, da minha vida, que eu estava trabalhando nessa função. E aí, o Waze, eu já usava o Waze, então, né, se você é brasileiro e dirige e você tinha um carro na época que o Waze foi lançado, a grande mudança drástica, você fala, nossa, que incrível isso daqui, eu consigo pegar os caminhos que ninguém pega. E eu era muito empolgada com o aplicativo e fui entendendo que tinha, né, ao longo do meu momento ali, eu tinha entendido que tanto o Meta, na época o Face, quanto o Google tinham interesse em comprar o Waze. Sim. E eu me lembro o dia que teve um anúncio no New York Times ou no Financial Times que o Google tinha comprado o Waze. Falei, nossa! Eu falei assim, eu assim, literalmente fiz assim na cadeira, Comemorou. que maneiro, porque eu queria muito, né, Claro. que o Waze fosse um produto do Google. Mal sabia eu que depois dos 2 anos eu ia trabalhar no Waze com a primeira pessoa de marketing no Brasil para o Waze. E foi uma carreira de 6 anos lá e eu aprendi muito. Então, era uma startup ainda dentro do Google. Então, eu Sim. tinha a possibilidade de trabalhar numa forma muito mais ágil, uma forma muito menos né, estratificada ou até burocratizada de uma empresa grande, estando ali dentro da nave-mãe. Né? Então, uma experiência incrível. Fiz bastante coisa ali de B2B. Depois fiz B2C, lancei o Waze Carpool, que era a nossa tentativa de tirar os carros da rua e aproximar motoristas que faziam o mesmo percurso. Sim.
E trabalhei também para vários mercados, trabalhei para os Estados Unidos, trabalhei para a Inglaterra, tinha um time em Israel também, até que a Cora me convidou para participar do processo. E eu já tinha entendido no Waze, depois do Waze Carpool, que eu queria trabalhar com propósito. Chega um momento na nossa carreira, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas que não é mais o teu título, não é mais o seu salário, é quanto o seu trabalho está fazendo impacto no mundo. E aí o Igor, o Léo e o Gus me chamaram para assumir essa cadeira. A gente namorou uns 6 meses. E eu entendi que tinha um espaço ali interessantíssimo para ajudar os pequenos e médios empresários, né, do Brasil a terem acesso a serviços financeiros de qualidade por um custo quase nulo, né? Que bacana. É isso, a minha trajetória em 5 minutos. Essa sou eu. Muito bacana. E Flávia, a comunicação lá na Cora, ela está dentro do marketing, né? E ela tem um papel, como que é o papel da comunicação dentro do marketing? Como que a comunicação ela entra nos 4, 5, 6, 7, 8 P's do marketing? De que forma Boa pergunta, sim. Comunicação está dentro do time de marketing. O meu time é um time bem diverso, né? Que agrega ali, inclusive, a área comercial e a área de growth, de performance. Mas a área de comunicação está dentro, comunicação e branding está dentro desse time. E uma coisa que a gente entendeu como uma empresa nova, que tem só 4 anos, é que você precisa trabalhar a marca, né? E a gente está num mercado extremamente competitivo, tem diversos bancos, teve uma fintechização, eu gosto de usar esse termo assim, do mercado brasileiro, e a gente é mais uma fintech, hoje em dia a gente já é um banco, né? A gente já passou até da fase de fintech, porque a gente cresceu muito como negócio, mas isso faz com que seja um mercado muito competitivo. E a atenção do consumidor é dividida por diversos bancos, né? Quando você para pensar, hoje em dia, você não tem só um banco. Então, muito possivelmente, vocês têm diversos bancos, né? Eu tenho 2, 3 bancos no mínimo, e essa é a realidade do brasileiro. E num mercado, né, de banco, em que você confia o seu dinheiro, confia, né, o seu patrimônio para uma instituição, a comunicação tem um papel extremamente relevante. Né, de elaboração, de credibilidade, de confiança, de parceria. E não tem como a gente não fazer uma comunicação bem feita, né, buscando estreitar os laços com esse público-alvo nesses pilares de confiabilidade, de confiança, de seriedade, né, de solidez. Então, para a gente, a comunicação tem um papel extremamente importante. Sem dúvida, tem momentos também que a gente precisa da comunicação. Então, momentos em que acontece alguma crise e a comunicação é importante, ter uma preparação, uma antecipação para isso é importante. Então, eu acho que ajuda a gente a expandir estratégia, expandir mercado e ajuda a gente também a se proteger em momentos turbulentos. Muito bom. E a preparação dos porta-vozes também está com vocês? Tá com a gente. Então, a gente tem a Gabi, né? Maravilhosa, que é a nossa líder de PR. Ela faz todo esse trabalho com os porta-vozes, inclusive de achar oportunidade para esses porta-vozes estarem no mercado. Então, o Igor é o nosso principal porta-voz, o Igor é nosso CEO. Esse ano, ele está participando de diversos eventos, Web Summit, Collision. Então, ele é uma figura muito conhecida. Então, no meio, né, do mercado financeiro, e ele é o nosso porta-voz. A gente tem outros porta-vozes, mas a preparação é extremamente importante, porque é a voz da empresa para fora, né? Perfeito. Com todo esse cuidado, né? E parando para pensar, a gente falando de marketing, eu queria te perguntar exatamente sobre essa transição. Você que acompanhou muito bem, ainda mais dentro do Google, né? Não tem lugar melhor para acompanhar essa evolução de marketing, de tecnologia. Sim. E hoje estando também dentro de um banco digital, cuidando de toda essa parte de marketing, eu queria saber da sua opinião, da sua visão, né? O que mais mudou dentro dessas transformações? Quais as dificuldades que você enxerga hoje? Nossa, muito boa pergunta. Eu acho que tem um ponto importante, assim, que o marketing, hoje em dia, ele está entre a engenharia, né, a análise de dados e a comunicação. Então, muito possivelmente, até 10 anos, 15 anos atrás, era só comunicação e branding. Hoje em dia, ele está nesse lugar que agrega 3 diferentes disciplinas, né? A construção de marca, branding, comunicação, vai tudo ali. Perfeito. Tem a engenharia, a necessidade de você estar... Por que eu falo engenharia, né? Porque hoje em dia o seu produto está na mão do consumidor, está no bolso dele, está o dia todo com ele. Então, o consumidor assumiu um papel de centro que ele não tinha antes, né? Então, assim, esse customer centricity, ele acontece
quando o produto está com esse cliente. Então, o marketing tem que entender como o produto deve chegar para esse cliente. Então, o produto é a marca. E aí, você precisa entender, né, de product management, você tem que entender de engenharia, você tem que entender de tech, você tem que entender como é que seu produto está sendo configurado ou criado, né, pelo time, que não necessariamente é o seu time de marketing, mas que é um stakeholder importante seu ali no dia a dia. E, para além disso, tem uma quantidade imensa de informações, porque o mobile abriu para a gente essa oportunidade de ter muita informação sobre o uso, aonde o usuário está, como ele está usando, quantas vezes por dia ele abre o seu aplicativo, o que ele faz ali, como é que ele conecta, quais outros aplicativos ele abre concomitante com o seu. Então, tem tanta informação que você, como marqueteiro, ou você, como profissional de marketing, precisa entender como extrair dali dados que vão virar insights para você e que vão facilitar essa aproximação com novos consumidores ou uma profundidade maior na relação que você tem com o consumidor que está com você. Então, eu acho que ele está nesse lugar aí entre a comunicação tradicional, né, que a gente pode chamar que se chama de comunicação tradicional, a engenharia por conta da questão do produto e a questão dos dados pela quantidade infinita de dados hoje que você tem, tanto interno quanto externo, né? Sim, e os dados também é um indicador muito bacana que às vezes muitas pessoas não davam tanta importância ou às vezes acredita que seja uma outra parte da comunicação, só que cada vez mais os dados estão dentro da comunicação, cada vez mais importantes, né? Então, imagino que para um banco, então, nem se fala, né? Você ter os dados, você saber montar uma campanha em cima deles e saber o que cada um vai te proporcionar lá na frente, que também muda, né? Exato. E tem muito mais fácil você colar essa questão dos dados, né? As pessoas associarem a questão dos dados com campanhas de performance. Sim. Uhum. Mas, para além das campanhas de performance, a gente já vê hoje formas de você metrificar o branding, de você metrificar o PR. Então, é extremamente importante que você puxe informações para que as suas estratégias de branding e PR sejam estratégias que estão calçadas em dados e insights, mas que também você esteja metrificando e iterando essas ações, uma vez que você sabe o resultado que elas tiveram do ponto de vista de informação e dados mesmo. Então, hoje é possível fazer isso, né? A Neowin é uma plataforma que ajuda as marcas a fazerem isso. E como a Neo, a gente usa diversas outras plataformas que ajudam a gente a ter essa visão um pouco mais ampliada, né, de dados utilizados em marketing, não só para performance, mas também para construção de marca. Não, sem dúvidas. E isso é importante, a gente fala bastante aqui, né, Camilo? Sim. Sobre a utilização de dados, sobre essa questão de você utilizar para suas campanhas, você saber ler, monitorar também é importante. Isso também diz muito sobre a reputação que você pretende criar, aquilo que você está, como você está sendo visto, sobre como você é falado lá fora. Imagino também que seja uma divisão muito bacana, assim, tendo de cima essa visão de, como que está saindo, como que eu estou sendo falado, como que está chegando esse resultado. E aí, dentro dessa organização, como é que funciona o fluxo dentro do time mesmo? São líderes que ficam lá dentro, são equipes que cuidam disso? Como que funciona basicamente ali o marketing? Tá, boa. A gente hoje tem um time ali que tem, como eu falei para vocês, né, líderes de branding. A gente tem uma house dentro do time, né, a gente chama de Creative Lab. A gente tem área de PR. A gente tem uma área que cuida da jornada do consumidor. Isso é um ponto importante porque ele entende quais são os pontos de contato da marca com o consumidor e trabalha com dados para poder otimizar essa jornada. A gente tem a área de performance, né, que é justamente como é que a gente investe em mídia, né, dentro dessa jornada para trazer mais clientes ou ampliar o uso que eles têm do produto. A gente tem uma área de Product Marketing, então, que é uma área que faz uma interface com o time de produto da Cora para entender os lançamentos, como é que o cliente pode ficar sabendo das novas features que a gente está lançando. E a gente tem uma área totalmente que está conectada com o marketing, mas que é uma área comercial, como eu falei, BizDev comercial. E é muito interessante porque essa área, ela toma conta de um canal de aquisição, que é o canal de afiliados. Tá. E é interessante porque aqui a gente pode explorar uma outra seara, que é a seara de comunidades. Como é que uma marca pode ser construída através de uma comunidade. Então, esse time é um time comercial, mas que tem hoje uma missão ali de... Eles criaram uma comunidade de contadores. E é um público que fala, nossa, mas é uma comunidade? Porque a gente tende a associar a comunidade com redes sociais, né? Na verdade, comunidade é muito mais do que isso, né? É um grupo de embaixadores da sua marca, de advogados da sua marca que te ajudam a crescer
e até proteger a sua marca no longo prazo. Então, esses contadores hoje, eles são muito parceiros da Cora. A gente abriu um perfil ali no banco em que o contador tenha acesso direto às contas dos clientes dele. Então, ao invés de ficar fazendo extrato manualmente, enviar para o cliente, fazer geração de pagamento de imposto, ele já faz tudo isso dentro do app. Então, para ele, a gente economizou um tempo absurdo na vida dele. E ele ama a Cora e a gente aproveitou todo esse amor que ele tem para, inclusive, estar mais próximo dele. Então, a gente faz encontros periódicos com o time de produto, para o time de produto entender quais são as outras demandas que a gente tem que trabalhar. A gente faz com que esse contador traga mais contas para a gente. Então, é realmente uma relação ali de construção de uma comunidade. E veja, está dentro de uma área comercial. Então, isso também é uma mudança interessante, né? Como você usa uma comunidade, né, dentro do teu ecossistema como marca e tudo metrificado, né, voltando ao ponto da métrica, tudo metrificado, mas que ajuda na construção de negócio, então, porque está trazendo mais clientes para a gente, e na construção de marca. Então, esse é um ponto interessante também, quando você perguntou sobre o que mudou. Eu acho que essa questão do customer centricity, né, que se fala muito, fez com que a gente hoje tenha pessoas que se apaixonam por diversas marcas ou apps e usam, não só usam, né, como um usuário normal, comum, mas basicamente são parte daquele aplicativo. Então, acho que do ponto de vista de marca, esse é o sonho de qualquer marqueteiro, né? É fazer com que você, como usuário, você seja refletido no produto. Sim. E o produto seja parte de você, né? Eu acho que no Waze eu vivenciei isso também. Então, é muito interessante porque lá a gente tinha editores de mapa. Então, os mapas do Waze foram criados por usuários, né, que começavam a usar o produto no início, e aí tinham que ficar catando as balinhas nos mapas. E, ao longo do tempo, foi se criando uma comunidade de mais de 30 mil editores de mapa no mundo todo, que dedicavam seu tempo livre, né, olha que bacana, para poder editar os mapas do Waze. E receber alguma notificação de usuário, entrar lá no mapa, editar. Para ajudar a atualizar. Para ajudar a atualizar. Sim, sim. Então, é uma loucura, porque o cara podia estar, sei lá, vendo televisão, lendo um livro, jogando um jogo, sei lá. Ele estava lá gastando o tempo dele livre, não era com a família dele, era editando o mapa. Então, uma comunidade também que super forte. Então, né, alguns produtos digitais, né, como o Waze, o Airbnb e agora a Cora, se apropriam, né, dessa forma de fazer marketing, que é colocando o cliente dentro praticamente do produto. O produto é parte daquela comunidade, né? Muito bacana. Inclusive, é uma coisa que o Google faz assim, com bastante frequência, né? Sim. Ele incentiva isso. Hoje, por exemplo, você tem a questão dos avaliadores. Esqueci. Isso. Você vai tem um nome Google específico. Maps ali. Que Dentro do faz... Google Maps, sim, você avalia um lugar, você vai lá, tira foto, atualiza. Isso. Você vai ganhando pontos, né? Você é um guia. Né? Você é um guia ali do Google. Um pouco de gamification, né? Também, Incentivar com certeza. de Você pontos vai... para as pessoas participarem. Claro, e inclusive tem aquele negócio, a pessoa foi, eu também quero ver se é aquilo, também vou tirar foto do meu, e aí você vai, né? Inclusive eu caí nessa, né? Eu adoro. Você guia, eu sou guia, então, né, avançadíssimo já, né? Acho que nível 7. Nossa, que legal. E eu gosto muito, assim, de verdade, porque eu querendo ou não, acaba fazendo parte da minha experiência. Que além de você ir para um lugar, para um restaurante, para qualquer outro lugar que você vai ali experimentando, no fim eu tiro umas fotos, tá todo mundo comendo, tá lá eu, né? Com o celular tirando foto, avaliando. E você está incentivando outras pessoas a fazerem. Numa dessas aí, cara, tem uma foto minha que tem mais de 3 milhões de visualizações. Jura? Que é uma foto que eu falei, que foto é essa? É uma foto que eu tirei, assim. Incrível. De um modo totalmente que eu não estava esperando, de um cinema, acho que era do Kinoplex, de algum shopping que eu fui, não lembro. E parece que não tinha nada sobre esse shopping. Não tinha nada. E eu tirei, publiquei. Eu lembro que eu publiquei sem avaliar. Eu nem entrei no cinema. Eu só tirei foto da frente. E o Google, ele tem esses indícios. Você foi, avalia pra gente, como é que foi? Isso. E eu só tinha mandado a foto. Essa foto até hoje. Ela foi ranqueada ali pelo falando, Google. essa Você vê foto que tá bacana. atingindo, tá atingindo. Então, assim, mais uma vez, você vê como isso implica na sua experiência, né? E você traz isso pra marca e tal. E o Waze também tem muito disso, né? Muito. De você personalizar ali seu avatar, né? De você mudar as vozes. De você colocar a sua própria voz, né? Também, você pega um incrível, aplicativo, um aplicativo, aí você vê o cara com a própria voz, né? Aí você conversa com ele e até fica quieto, né? Que ele quer ouvir a voz dele, né? Vira pra direita e tal. Faz de um jeito que é dele, né? Então, e é bacana, porque também a Waze, quando foi pro
Google também, ela fez parte ali do guarda-chuva e não alterou o nome, nada, continua a marca, né? Não, ficou. Isso também é legal. Ficou separado e foi uma decisão mesmo de negócio de não juntar, justamente pela comunidade, pela quantidade de usuários que já tinham no Waze e pela marca ser tão forte. Então, aí foi uma marca que não existia investimento de marketing grande, mas que foi construída com base nessa comunidade, nesse uso frequente que passou a se fazer, né? Então, assim, o Waze é gigante em países como Romênia, sabe? Ou Costa Rica. Ele fez tanta diferença na vida dessas comunidades que ele passou a ser o principal aplicativo desses países. Mas é isso, na hora que você tem, né, o teu produto, voltando para aquilo que eu falei, na vida da pessoa, tão conectado com essa vida, né? No celular dela, que é mais importante que a carteira, que a bolsa, que a chave. E a pessoa está ali no bolso desse consumidor, você não se apropriar disso, não aproveitar disso e você ficar num lugar, né, que algumas marcas ficam de proteção. Não, eu vou proteger aqui minha marca. Tipo, não, você tem que abraçar essa mudança que está acontecendo e, né, criar coisas novas que nunca foram feitas junto com esse cliente. Exato. Você acredita, inclusive, que essa seja talvez a maior dificuldade, hoje se tratando de marca, de marketing, de você criar um elo com o seu público, ainda mais diferente, claro, o banco também é difícil você pensar em pensar fora da caixa. Imagino que tenha assim ações voltadas, mas no modo geral, você acredita que seja uma dificuldade muito grande criar, pensando, né, na reputação, no propósito? Sim. Você acredita que essa talvez seja a maior dificuldade nos tempos de hoje? Olha, é uma grande dificuldade. Eu não sei se é a maior, mas com certeza é uma grande dificuldade. E principalmente para marcas que já estão há muito tempo no mercado. É um desafio. Né? É um desafio fazer essa virada de chave, né? Eu acho que tem alguns exemplos que fizeram muito bem feitos, mas uma empresa que é nativa do digital, né? Um aplicativo que nasceu no meio digital, não ter a sua existência relacionada a um propósito, já é perder uma grande chance. E aí já começou bem errado. Sabe assim, você que nasceu, né, depois de 2015 e não tem um propósito claro, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui? Né? Então, eu tenho muita sorte de trabalhar na Cora, que tem esse propósito, né, de ampliar o acesso financeiro a pequenos e médios empreendedores e, com isso, fazer com que eles tenham uma vida melhor, que gerem mais recursos e até aumentem a economia do Brasil. E isso tem um impacto no PIB. Então, quando a gente lançou a Cora, 4 anos atrás, o Leozão, dos fundadores, ele fez a conta matemática para garantir que o nosso trabalho, em determinado momento, ajudasse a crescer o PIB do Brasil. Então, tem muita empresa pequena e média, então é o grande motor da economia brasileira, e na hora que você facilita, né, a vida deles, você simplifica a gestão financeira deles, você pode estar fazendo um bem para o Brasil todo. Então, tem 2 ODS aí que são chaves na nossa história. Então, de novo, né, voltando para aquilo que eu falei, se você é uma marca que nasceu nos dias de hoje e não está conectado com um propósito, boa sorte. Vai ser complicado. E, Flávia, uma dúvida. Se a gente, pegando 1 milhão de clientes, então falando de 1 milhão de clientes de pequenas e médias empresas, você acredita que o aplicativo é uma das ferramentas, uma das formas de fazer a comunicação chegar até todos esses clientes e através da tecnologia que está por trás ali do aplicativo e todas as atualizações do aplicativo e tudo que acaba saindo de novos produtos, é dessa forma, né, através dessa tecnologia que vocês conseguem fazer uma boa comunicação com os clientes, ou existem outras formas de fazer a comunicação com esse grupo de clientes? Uma boa pergunta. Então, vou voltar até na história da Cora para você entender um pouquinho assim, o nosso olhar para o consumidor. Antes de lançar o aplicativo, tanto o Léo quanto o Igor fizeram centenas de entrevistas com pequenos e médios empreendedores para entender qual era a grande dor, né? Ou quais eram as grandes dores deles com bancos tradicionais que ofereciam conta PJ e entenderam como desenvolver um produto que minimizasse essas dores. E aí, na hora que você desenvolve um produto com foco em minimizar a dor, naturalmente, na hora que você usa esse produto, você vê como ele está mudando a sua vida. Verdade. Então, assim, cara, começou bem, né? Só que, ao longo do tempo, você precisa garantir que esse produto está evoluindo, né, para outras dores,
ou evoluindo junto com o consumidor, à medida que o uso dele também vai evoluindo. Então, sem dúvida, para a gente, como a gente nasceu um aplicativo mobile, para a gente o aplicativo é o lugar ali onde a gente se comunica com ele. Tá. Inclusive, né, para esses clientes, a gente tem muitas jornadas que têm pontos de comunicação dentro do aplicativo ou que levam para o aplicativo, mas sem dúvida nenhuma, hoje você tem uma grande ferramenta, que eu diria que é o WhatsApp, que está também, né? Quais são os aplicativos que estão também no celular dos nossos consumidores? O WhatsApp, sem dúvida nenhuma, mais de 90% da população usa. Uhum. Então, a gente começa a usar outras plataformas também que ajudam a gente a manter viva a necessidade de, visita novamente o banco, né? Vê aqui se recebeu alguma coisa, algum pagamento. Então, volta aqui no seu aplicativo para ver como está o seu extrato e tudo. Então, a gente usa também e-mail, claro, WhatsApp, SMS, e muita comunicação, né? Banners dentro do aplicativo, que tem também ali ofertas específicas para aquele cliente. Perfeito. Então, porque é importante também, isso que, inclusive, os números trazem também esse tipo de comunicação, de estratégia, né? Quando você monta ali a sua campanha, saber que passos tem que dar, como que vai funcionar, que também é um assunto importante para a gente tratar nessa questão de atenção, né? Muitas pessoas recebem com esse fluxo de informação que cada vez aumenta, e você fala, como que eu capto a atenção ali onde que eu quero chegar, né? E aí você falando também do Orkut, desde aquela época já pensando isso, porque me veio realmente, né? Quando você falou, eu falei, eu não lembro. Assim, você falou assim, não, tem a página ali que você faz. Eu falei, realmente, né? Era algo que você batia o olho e falava, nossa, realmente, era aqui que ficava, né, os anúncios, as propagandas. Eu falei, é uma coisa para pensar. Que hoje, inclusive, onde você vai, né, com fluxo de informação, você vai encontrar uma campanha e tal, mas depende do seu público, depende de onde você está, depende de como que você quer captar. Sim. Então, esse é um ponto importante, que também é os números que trazem isso, imagino, né, que tem todo um preparo, que é uma coisa que a gente conversa bastante aqui. Sem dúvida. E a gente vê cada pessoa, cada empresa trabalhando de uma forma diferente, porque as pessoas também têm muito aquela questão eu preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo para fazer acontecer. E não necessariamente, né? Você precisa estar onde seu público está, com efetividade, fazer acontecer. Com a mensagem contextualizada e tal. Exato. É muito fácil você estar em todos os lugares quando você tem um budget gigante. Exato. Então, a dificuldade é você ser relevante com um budget menor. É verdade. Exato. Então, para isso, você tem que justamente estar ali no momento certo, né, da vida do cliente, com a mensagem certa e resolvendo uma dor. Então, não adianta só ter mensagem. Se você não está conectado com uma dor legítima dele e solucionando essa dor, ele não vai prestar atenção. Né? Porque junto com... Né, você não é a única marca que está ali tentando falar com ele no momento certo, com a mensagem certa. Está todo mundo fazendo isso. Esse é o playbook do marketing. Mas como é que você resolve uma dor legítima dele através do seu produto? Esse é o grande X da questão. E aí não tem como você fazer isso sem pesquisa, sem deep dive de cliente, sem olhar para os dados, sem buscar dados internos e externos, cruzar isso. E aí tem uma pessoa específica do meu time que eu esqueci de mencionar, que é o Salomão, que ele cuida da estratégia. Bacana. Ele é o que mantém a gente ali com foco nos dados, olhando para as informações de dentro da Cora, de fora da Cora, e garantindo que a gente está olhando todo mundo para a mesma estratégia. Então, beijo, Salo. Salomão, nome da sabedoria, né? Exatamente. Exatamente. E, Flávia, falando da questão de comunicação, né? Como que você está vendo a entrada das redes sociais, né, para o plano de comunicação? Então, antigamente era muito forte a questão de monitoramento de imprensa, monitoramento de todos os veículos principais, aí, principalmente os nacionais, com repercussão nacional e tal. E aí, de um tempo para cá, a gente vê as redes sociais ganhando um espaço significativo, né? Claro que a gente também vem sentindo que os dois têm uma grande importância, então a imprensa ainda continua com a sua relevância, a credibilidade. Sim. E tal, e as redes sociais estão entrando aí com muita informação a serem trabalhadas, a serem analisadas, e o que estão pensando, né, em relação às ações que eu faço, o que está saindo e tal. Como que você está vendo o avanço das redes sociais na obtenção das informações para montar os seus planos estratégicos de comunicação e marketing? Perfeito. Tem uma notícia fresquinha até para compartilhar com vocês. Opa, a gente acabou de fazer uma pesquisa, sobre o consumo e o hábito de mídia dos nossos potenciais clientes, então, do PME do Brasil. Então, foi um instituto que é parceiro nosso, a Ribu,
que fez essa pesquisa. E essa pesquisa trouxe para a gente quais são, né, os canais, né, os meios de comunicação mais consumidos pelo nosso público. E o que a gente viu é que lá em cima, WhatsApp. Segundo, redes sociais. Instagram, Face, YouTube. E aí, na sequência, os sites de notícia. Então, Perfeito. ainda com bastante relevância, mas na sequência, o site de notícia. Depois vem podcast, rádio, out of Qual o home. podcast? É lógico. Não, podcast está super bem conectado, principalmente para esse público, gente, porque é um público de empreendedor, ele estuda através de podcast, né? Sim, então, verdade. quando está a caminho do trabalho ou no intervalo de alguma coisa, ele estuda através de podcast. Se encaixa na rotina da pessoa, né? Sim. Então, E então, para a gente, as redes sociais são parte, né, uma das principais estratégias que a gente tem para se conectar com esses clientes, para monitorar a marca também, o que está se falando da marca, o que está se falando do mercado como um todo. Sim. Sem dúvida, a gente investe em mídia, né, nas redes sociais, a gente faz monitoramento também, com social listening. E o que a gente vem vendo através do tempo Perfeito. é que as redes sociais também são um ponto de contato para alguma solução, algum atendimento que esse cliente quer. Né? Então, a gente tem vários canais, mas muitas vezes o cliente precisa ou acha mais fácil se comunicar com a marca através das redes sociais. Então, você como, né, estrategista de uma marca ou como marqueteiro, você não pode pensar nas redes sociais só como um lugar ali de construção de marca ou de monitoramento do que está acontecendo. Você tem que estar preparado junto com o seu time de atendimento para fazer um atendimento ali, principalmente para um público como o nosso. Né? A gente fala muito lá dentro e a gente tem esse entendimento que o público de PMEs, eles abrem um negócio porque eles são bons em fazer alguma coisa. Sim, Né? Tipo, sem às dúvida. vezes é um designer, é um médico, é um contador, né? É um confeiteiro que abriu um negócio porque é bom naquilo. E ele não Especialista, né? ele é um especialista naquilo, mas ele não sabe como gerenciar da melhor forma. Ele não fez um MBA para estar ali, né? Ele não foi para Harvard para abrir uma pequena empresa no Brasil. Então, nesse caso, ele usa as redes sociais para também se educar, né? Então, ele usa para se educar, ele usa para consumir conteúdo. Então, a nossa estratégia ali na Cora também é garantir que nessas redes a gente traz para ele ali conteúdos ricos, né, informações que ele precise, que conectam com o nosso posicionamento de marca, né, que é simplificar a vida financeira desse cara. O que eu quero é que, através do nosso produto, através desse conteúdo que a gente gera em redes sociais, que ele não precise se preocupar com toda a gestão financeira e ele se preocupa em fazer aquilo que ele é bom. Né? Perfeito. Ou o motivo pelo qual ele abriu a empresa. Sem dúvida. E que ele vai estar sendo suportado por uma empresa, né, que tem tanto a parte de digital, a parte financeira da coisa, Sim. e a parte do conhecimento. Do né? conhecimento, de conteúdo. E de gestão, né? E a gente fez um Muito trabalho bacana bem grande de conteúdo, assim. Era um conteúdo voltado, né, para atração de novos clientes, mas a quantidade, a geração de conteúdo que a gente fez é muito, muito grande. E tem ali diversos playbooks, diversos e-books sobre como você lida com o imposto de renda, por exemplo, planilha de gastos, planilha de custos, contratação de pessoal. Então, a gente vai para além até só da questão financeira, né? A gente faz toda uma jornada ali do negócio e ajuda ele nos diferentes momentos que ele precisa. Exatamente. Querendo ou Apoia não, o sucesso, né? Apoia e também gera confiança para a marca também, né? Sim, A exato. pessoa que tá ali fala, pô, olha a preocupação deles, né? Que legal, né? Eu tô aqui, eu sei desse assunto, sei desse, e aí você vai gerando, né? Bom, vou pedir licença para sair um pouquinho desse assunto, porque no começo você falou sobre uma pesquisa que você fez sobre as mulheres que não pintam o cabelo. Não pintam o cabelo, né? E antes de falar, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa pesquisa, que eu achei genial. Verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão das mulheres na liderança, assumindo um cargo de liderança, que também acredito que você já tenha feito até palestra sobre esse assunto, né? Fiz. Sobre as mulheres assumindo diferentes posições de liderança no mercado de trabalho e o avanço, né? E qual é a sensação de estar também ocupando um cargo e a responsabilidade que se tem por trás disso, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Boa. Posso falar a hora inteira sobre isso, mas vou tentar ser bem resumida. Tá ótimo. Vou começar com a pesquisa que eu fiz. Então, na época eu estava lá no mestrado e a ideia eu fazia comportamento do consumidor, né? Era marketing com ênfase em comportamento do consumidor. E eu estava numa cátedra de beleza, suportada pela L'Oréal. Tá.
E eu falei, cara, o que eu posso pesquisar aqui que tem a ver comigo, que tem a ver com o que eu imagino, né, das mulheres e tudo. E eu não tinha cabelo branco nessa época, mas eu entendi que existiam diversas mulheres ao meu entorno que usavam cabelo branco, mas não eram idosas. Eu falei, nossa, mas essa mulher que poderia estar todo mês indo pro salão, gastando dinheiro, ficando 3 horas, né, para tingir o cabelo, decidiu assumir o cabelo branco com 25, 35, 45 anos. E super estilosas e tudo mais. Sem eu fui dúvida. fazer uma uma pesquisa exploratória para entender por que elas estavam né, assumindo o cabelo branco. Era uma época, assim, foi em 2004, 2005, então bastante tempo atrás, 20 anos atrás. Verdade. Não era tão... Hoje em dia é até mais comum, depois da pandemia ficou muito comum, né? As mulheres não tinham, né, nem como ir para o salão. E muitas assumiram cabelo branco, mas nessa época era um tabu. E é interessante porque os homens de cabelo branco denotam confiança, senioridade, sabe? E as mulheres de cabelo branco denotavam desleixo, falta de cuidado com a aparência. E essas mulheres, elas eram super estilosas. Elas iam no salão todo mês. Só que elas não iam para pintar o cabelo. Elas iam para manter o corte bem cortado, para manter o cabelo hidratado e tudo mais. Então, era para meio que desconstruir essa ideia de que existia um desleixo. Existia, muito pelo contrário, existia uma manifestação, né, através da beleza, de um lugar que elas ocupavam ali de destaque, inclusive, aquilo destacava elas. E aí vou voltar para o seu 20 anos, corta 20 anos para frente. Então a Flávia aqui, CMO de um banco, né, um banco que é um ambiente muito masculino por tradição, né? A Cora não é desse jeito, a Cora é extremamente diversa. Mas um banco tem essa tradição, né, de ser um ambiente mais masculino. E até hoje, assim, né, eu vivenciei várias situações na minha vida que, se eu falasse aqui, vocês iam ter que cortar o podcast e falar assim, essa parte a gente vai ter que cortar. Porque iria para compliance com certeza, assim. Eu vivenciei situações e falas que, na época, me constrangeram, mas você não tinha nem oportunidade de denunciar esse tipo de coisa. E, graças a Deus, o mundo mudou. Mudou muito, Hoje você consegue, né, em empresas... em grandes empresas que se preocupam com isso e são sérias, consegue denunciar esse tipo de coisa. Mas, até hoje, é impressionante a diferença que existe, né? Então, eu gosto muito de citar um estudo que a McKinsey faz todo ano sobre mulheres no mercado de tecnologia. Então, eles fazem junto com a Linene, que é um instituto da Sheryl Sandberg, que era do Meta, e fundou o Linene, e escreveu um livro sobre isso. E aí, todo ano, a McKinsey faz esse estudo. Então, basicamente, o que vem acontecendo, né? Ao longo dos anos, as mulheres estão ocupando mais espaço no mercado de tecnologia, que também é, né, tradicionalmente ocupado por homens, mas muito da base da pirâmide nos trabalhos. Então, quando você sobe para cargos de liderança, voltando à sua pergunta, fica muito mais difícil para a mulher seguir em frente. Então, tem toda uma questão ali da empresa estar preparada para entender os momentos da mulher ao longo da carreira dela. Então, tem um momento que você, como mãe, se você quer vencer a maternidade, você vai ter que se ausentar. É verdade. É fisiológico. Assim, o bebê precisa... Né, beber leite, de atenção, de cuidado. E mesmo que o pai tenha um papel super ativo, que eu acho que ele tem que ter, fica muito a cargo da mãe. Né? E as empresas precisam oferecer para os pais também uma licença paternidade para que eles consigam ajudar, precisam facilitar a reentrada da mulher no mercado de trabalho. E algumas empresas de tecnologia já fazem isso, mas mesmo assim existe uma distância grande ainda nesses cargos. Mas sabe o que é mais interessante que essa pesquisa trouxe de insight? Que a manager mulher, ela cria um ambiente muito mais ameno e muito mais cuidadoso com os funcionários. E, normalmente, um funcionário homem prefere ter uma manager mulher. Por conta disso. Então, às vezes a gente tem algumas empresas têm um pouco de preconceito, mas ao longo do tempo, o tempo vai passando e esses estudos vão ajudando a gente a entender que, assim, cara, se fosse todo mundo, né, se tivesse espaço para as mulheres, o mercado de trabalho seria, inclusive, melhor do que ele é hoje. Então, gosto de citar isso. Para mim, pessoalmente, é um tema que eu sou super apaixonada, já fiz palestra e tudo mais. Lá na Cora, a gente tem um pilar sobre olhar para empreendedoras mulheres, né? E ajudá-las. Então, claro que a gente tem 1 milhão de coisas para fazer, essa é uma das coisas que a gente tem que fazer também. Mas é um ponto importante a mencionar, que também olhando para dados, né? Voltando para a questão de dados, hoje, mais da metade das empresas que são abertas no Brasil são abertas por mulheres. Olha que bacana. Passa 2 anos,
esse número cai para 30%. Então, tem alguma coisa ali, nos primeiros anos de uma empresa, que são anos importantes para a continuidade do negócio. Sem dúvida. Que as mulheres precisam superar, né? Ou tem algumas barreiras que as mulheres precisam de ajuda para superar. E a gente fez a gente tem uma parceria com a Rede Mulher Empreendedora, né? Para ajudar, né, a dar visibilidade a questões como essa. A gente até lançou um estudo esse ano sobre a questão de crédito, a diferença de crédito para mulheres e homens e como é que os bancos precisam olhar para isso e estarem preparados para entender o momento da mulher também, né? Não são só as empresas empregadoras, mas Sem também os bancos, também as empresas, né, onde essas mulheres consomem, precisam estar olhando para os momentos, para a diferença, né, de gênero e acomodando essas diferenças dentro do business plan, né, dentro do P&L. Caramba, que legal essa pesquisa, hein? Muito bacana. Sensacional, né? Então, e são coisas assim que as pessoas muitas vezes não param para pensar, ou às vezes acham que é irrelevante ou algo do tipo, né? E de fato é uma pergunta para mim é muito importante até para o tipo de convidado que a gente traz aqui também, né? Então a gente tem muito esse olhar de diversificar isso. Sim. E buscar também esse tipo de pessoas que estão ali no topo, de diversificar esse olhar, né? Porque tem muito disso, principalmente em banco, né? Que também é uma coisa que você disse muito bem. Banco e tecnologia. E a chegada no topo faz com que esse tipo de olhar aconteça, sabe? Então é importante a representatividade, né? Não só de gênero, mas de raça. Porque são questões que, se você não tem culturalmente ou diversidade, você não tem esse background cultural, você não sabe que existem muitas vezes, né? E claro que por mais que você tente buscar informações com relação a isso, está distante do seu dia a dia. Então, ter diversidade na empresa, e muito importante, né, na liderança da empresa, faz com que essa empresa, inclusive, esteja melhor preparada para atender os clientes, né? Isso também gera, além dessa liderança e você trabalhar a diversidade, tem um outro ponto também, que aí parte de qualquer liderança, é você também saber fazer a gestão de pessoas, né? Sim. Você está ali trabalhando com equipes, diferentes pessoas, e aí quando você traz um olhar diferente, aquilo se torna até um pouco mais fácil, né? Sim, exato. Então, eu tenho um privilégio de trabalhar num banco que é extremamente diverso. Então, a gente tem uma área de cultura, de pessoas e um senso de diversidade ali na Cora. Então, isso é impressionante. Então, a gente, ao longo do tempo, tem trabalhado muito essa questão de gênero, de raça, para justamente a gente ter maior, né, diversidade dentro da empresa. E, de novo, né, na hora que você entende... e você tem um ambiente diverso de trabalho, até os seus produtos, né? Existem pesquisas, inclusive do Google, que falam sobre isso. Quanto mais diverso é seu time de tecnologia, mais o produto vai estar adequado às diferentes personalidades que existem. As pessoas não são iguais, né? Então, o produto tem que estar também desenvolvido para diversos perfis de pessoas. Sim. Que também vai atingir mais pessoas, né? Exato. Porque você tem outras visões, né? As dores são diferentes, né? Os momentos de vida são diferentes, exato. Com certeza, faz total sentido. Até a questão das tendências também, né? Você consegue monitorar as tendências, né? Por aquilo que você fala. Pô, às vezes não estava olhando dessa maneira, não tinha essa visão. E aí você vai analisando as tendências que vão chegando ali, e no cargo de liderança principalmente, né? E aí já é uma pergunta. Ali de cima, né? Vendo toda com uma equipe, tendo um apoio de tecnologia, né? De produtos... como que é essa visão para a chegada das novas tendências, né? As tendências que estão surgindo ao longo do ano, ou até mesmo dos próximos anos, dentro de um banco digital também, como que é esse preparo? É uma boa pergunta. Eu acho que a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, né? A gente tem um olhar do mercado estrangeiro também, onde algumas coisas estão mais avançadas do que aqui, mas eu diria que o mercado financeiro brasileiro está mais avançado do que qualquer outro país. Eu acho que tem uma questão aqui da gente olhar para institutos de pesquisa que podem ajudar a gente, né? Que tem esse entendimento mais profundo do consumidor brasileiro, das tendências de consumo no Brasil, e trazer esse tipo de insight, de insumo para planejamento. E a gente revisitar esse planejamento a cada 6 meses, né? Entender se a gente está preparado para essas mudanças que estão acontecendo. Porque tem mudanças que são do consumidor, mas tem mudanças também econômicas, né? Culturais. Tem situações que você talvez não tenha nem antecipado que poderiam acontecer e acontecem. Então, tendências, né, podem ser para o bem ou para o mal. Exato. Né? Mudanças podem ser para o bem ou para o mal. Então, eu diria que é se munir de informação, se munir de relatórios, né, de dados, de análises, montar um planejamento e depois revistar esse planejamento de tempos em tempos para, né, até entender se aquilo continua válido ou não.
Até pela questão de interesse também, né? Quando a gente fala de vida financeira, que começa a chegar ali próximo do imposto de renda, as pessoas já começam a procurar artigos, procurar ajuda. A gente vê muito essa sazonalidade. Então, início de ano, as pessoas, acho que viram o ano, as pessoas assim, não, agora eu vou resolver minha vida. Vou abrir uma empresa, né? Agora é o momento. Vou mudar o banco. Ano novo, vida nova. Então, a gente vê muito essa sazonalidade. Então, a gente já percebeu que janeiro e fevereiro são momentos importantes. Chega no carnaval, ninguém está pensando em abrir conta de banco. Para quê? Sim, né? Mas sim, tem a época do imposto de renda. Então, como é que a gente ajuda, né, do ponto de vista de conteúdo, de informações, esses clientes que vão ter que passar por isso, todo mundo passa por isso, a minimizarem, né, a dor que é fazer o imposto de renda, por exemplo. Exato. E até mesmo de investimento também, que eu sinto que isso está cada vez ficando mais recorrente assim, de assuntos de momento, né? As pessoas querem investir, querem saber como funciona, o que é cada coisa. Sem dúvida. E aí, para que banco eu vou, quem vai me acolher? Mas você sabe que para além de produtos financeiros, assim, esse consumidor, esse empreendedor, ele é uma pessoa. Então teve agora o fenômeno da Barbie. Então a gente fez um conteúdo falando sobre a Barbie. O que a Barbie pode te ensinar do ponto de vista de empreendedorismo? E bombou. Porque esse cara ele tá ali no mesmo meio que as outras pessoas, está super conectado. Então, ele tá indo assistir Barbie, Oppenheimer, ele tá vendo esse momento que todo mundo tá falando, sabe? Então, a gente também tem que entender onde a gente pode conectar, né, os nossos valores de marca, o nosso posicionamento nesses momentos culturais que fazem sentido para esse consumidor, não só relacionados ao banco, mas assim, da vida pessoal dele, ele é uma pessoa, né? Então, mesmo eu brinco isso porque eu trabalhei muito com B2B, né? E você tem a sensação de que, não, B2B é uma empresa. Não. O tomador de decisão é uma pessoa. Então, ele está sentado naquela cadeira, mas ele tem toda a vida dele ali vivendo como a gente. Então, se você ajuda a vida dele a ser melhor, você está conectando ali com ele de uma forma muito mais profunda. E você sabe que nas semanas atrás, umas 2 semanas atrás, eu estava no Digitalks e eu assisti a palestra do Burger King. Ah, legal. E aí... O que foi muito interessante foi a relação do business com, por exemplo, Stranger Things, ou com ligar o business com isso que está conectado com os clientes, com os consumidores. Então, Stranger Things foi algo que explodiu. Na sequência veio a questão da Barbie, eles também fizeram lá, pintaram as lojas, fizeram o sanduíche rosa e tudo mais. Exatamente. E ela estava anunciando também o próximo passo, que era a conexão do Burger King com o Bob Esponja. Legal. Eles legal. criaram, né? Exatamente. Sede lá, né? Assim. Exatamente. Então, é um pouco do que a Flávia comentou, né? Dessa conexão, né, que existe e onde você consegue impulsionar o negócio aproveitando o momento. O momento que existe através desse entretenimento, né? Que é muito forte na vida das pessoas. Sim. E cada vez mais a tendência é essa, né? Você ir mudando, você buscando novas campanhas em cima do propósito. Né? Cada vez mais eu sinto que tá caindo para esse lado, né? O propósito ali que você vai criando. Né? Mas eu acho que é interessante o que você falou, Camilo, porque isso veio do social, né? Sim. O social tem aquela fase, aí todo mundo queria pegar e surfar naquele conteúdo de social, mas isso está passando para offline. Você está vendo, tipo, o Burger King, uma cadeia de lanchonete mundial, fazendo mudanças em produto, em loja, em ponto de venda. Exatamente. Então, isso você falou, qual é o papel das redes sociais? Cara, elas estão mudando a forma da gente interagir, sabe? Como negócio. É verdade. E, Flávia, olhando aí por esse curto espaço de tempo, então estamos falando de 4 anos, com 1 milhão de clientes, né? Qual que é o desafio do planejamento estratégico? Né? O que a Cora almeja para os próximos anos, né? Até mesmo de quadro de colaboradores, ou desse desafio todo, ou de tamanho de cliente, ou de que mercado vocês almejam atingir, e de que forma suportar cada vez mais pequenas e médias empresas com toda a tecnologia, com todo o trabalho que vocês fazem. Muito boa pergunta. A gente tem 1 milhão de clientes em 4 anos, que é um baita de um resultado. Sem dúvida. Mas a gente tem muitos mais empreendedores no Brasil, né? A gente está falando de 20 milhões de empreendedores. Então, tem um caminho aí enorme a ser percorrido. E a ideia é que a gente cada vez mais vai desenvolvendo produtos para justamente simplificar
a vida desse empreendedor. Né? Então, à medida que ele vai crescendo na carreira dele, ou na jornada empreendedora dele, ele vai precisando de mais produtos. E a gente tem que garantir que o rol de produtos que a gente tenha para ofertar são para clientes que estão no início da jornada, no meio da jornada e no fim da jornada. E a gente fez um trabalho interessante com a Box 1824, que mostrou para a gente que a jornada empreendedora ela não é sair do ponto A e chegar no ponto B. Ela é muito mais no formato de uma espiral, e cada subida dessa espiral é uma fase a ser passada, como se fosse um game. Tá. E aí, a primeira fase eu preciso abrir uma empresa. Porque eu estou trabalhando com isso, eu preciso abrir uma empresa para poder emitir uma nota. Aí você vai e abre a empresa. Deu certo, você passou para a segunda fase. A segunda fase eu preciso abrir uma conta no banco, né, para começar a receber, cobrar as pessoas. Exato. E aí vamos ver se você consegue abrir uma conta no banco, porque tem muito banco que não abre a conta. Na Cora você consegue abrir em 7 minutos. Então a gente está super bem colocado ali para isso. Aí a segunda etapa vai ser, por exemplo, crédito. Né? Eu preciso de crédito para expandir meu negócio. Aí a terceira etapa vai ser, eu preciso de seguros, eu preciso garantir que isso que eu já conquistei aqui esteja segurado de alguma forma, porque caso aconteça alguma coisa que eu não estou, um infortúnio que eu não estou esperando, eu tenho seguro. E aí você vai, à medida que você vai sofisticando a tua empresa, à medida que você está crescendo, você vai sofisticando as suas demandas financeiras. E a ideia da Cora é estar preparada para ajudar esses empreendedores do início da jornada até o final da jornada. Então, acho que esse é o nosso propósito aqui. E, de novo, voltando ao início da Cora, né, as ODS, em que a gente... E esse cálculo que o Leozão fez, que foi, vamos ajudar as empresas a faturarem mais e aumentar o PIB do Brasil como um todo. Sensacional. Bom, claro... Vocês vão chegar lá, com certeza. Com certeza, né? Já estão. E vão chegar 1 milhão... do que almejam. Com certeza, sem dúvida. Bom, a gente está chegando já nos minutos finais aqui da nossa entrevista. O bate-papo está sensacional. A gente ficaria mais 3 horas aqui conversando. Eu também, gente. Né? Mas esse momento final aqui, a gente abre esse espaço para que você passe uma mensagem final, para que você também passe para a nossa audiência, onde eles podem encontrar os canais da Cora, e também que você deixe uma mensagem final aí para estudantes da área, o pessoal que também já está inserido dentro de algum mercado de trabalho. Então, fica à vontade. As mulheres que almejam... As mulheres, principamente. Liderança e gestão. Liderança. Não só ocupar o São cargo de 4 trabalho, pedidos mas no liderança só. e gestão. É verdade. A gente tem então quanto tempo? Tô brincando. Não, fica à vontade. Eu queria primeiro agradecer, né? Obrigado vocês. A gente que agradece. Gabriel, Camilo, a Nilwin pelo convite. Muito prazeroso estar aqui com vocês e trocar essa ideia. É sempre bom bater papo. Eu não sou mineira, mas gosto muito de um papo. Carioca gosta de papo também, né? Com certeza. E eu acho que é importante, né, deixar aqui os canais da Cora. Então é Sim, cora.com.br. Ou seja, a Cora, no Instagram você encontra a gente lá. Se quiserem me encontrar no LinkedIn também é Flávia Rosário, estou super à disposição. E posso continuar esse papo com quem quiser também, trocar uma ideia. Gosto muito de mentorar, então estou por aí. E eu acho que é importante deixar uma mensagem aqui para os estudantes, para quem está começando a carreira, né? Sem dúvida. E quando eu volto lá para a Flávia, de 20 e poucos anos atrás, que estava fazendo a faculdade, eu me lembro que minha faculdade foi muito humana, né? Com um lado muito humano ou humanístico, né? Olhando para sociologia, filosofia, antropologia, psicologia, super rico. Dá uma visão extremamente rica, né, para você. Mas, para além disso, a formação de comunicação e do profissional de marketing, né, daqui para frente, você tem que entender de dados. Você tem que minimamente entender de programação. Você tem que minimamente ter um olhar mais científico para as coisas, sabe? Testar, gerar hipótese, testar, iterar, depois escalar. Então, tem muita coisa. O mundo evoluiu demais nos últimos tempos, graças à tecnologia. E, hoje em dia, uma formação de comunicação pura e simples, humanística, não vai te levar a grandes lugares. Assim, vai ser bom, extremamente importante você ter essa visão humana, mas acho que tem que complementar isso com um lado muito mais técnico e muito mais científico e, né, com uma base em números, eu diria. Um complemento, até. Né? As áreas de humanas e exatas, acho que é eu acho que um complemento importante. E hoje, assim, diferente da minha época, o conteúdo está todo aí, né? Sim. Então, assim, você tem hoje vídeos, você tem masterclasses de grandes universidades que estão online no YouTube. Então, só depende das pessoas, né? Só depende de você, né? Estudar e chegar lá. Com certeza.
baita mensagem, né? Baita mensagem. Então, para você que nos Com assistiu toda certeza, ou nos concordo. ouviu, mais uma vez, muito obrigado pela sua Obrigada a participação, vocês. por estar aqui, pelo seu tempo. Dizer que a porta do podcast está sempre aberta. Então, quando você quiser voltar, fique à vontade, tá bom? Esse bate-papo, vamos repetir. Quantas vezes Quando a gente atingir os 20 milhões de clientes, nós vamos fazer mais um. Por favor. Vamos fazer. Vamos fazer. Combinado. Combinado. A gente já tem alguns marcados aqui, né, Camila? Isso aí. Combinado. A gente sempre marca alguma coisa pra Isso. a gente voltar. Um gatilho. ponto de encontro, um gatilho pra gente A gente voltar. marca o Já gatilho tem da alguns. próxima conversa. Com certeza, Combinadíssimo. sem dúvidas. E vamos chamar o time aqui também. Não precisa ser só eu, não. Isso. Traz a galera do Opa, time. vamos aí, ó. Tem cadeira à Boa. vontade, né? Pra todo mundo aqui. Tá certo. Legal. Camilo, agradecer Obrigada. você também. Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação maravilhosa. Sempre um prazer estar aqui. O que é isso. E agradecer você também que ficou na audiência, você que nos ouviu ou você que nos assistiu. Então, lembrando mais uma vez, pessoal, marca aí nos comentários do seu colega, o seu amigo, compartilha esse vídeo, né? Mostra a cidade onde você está falando, comenta lá a cidade, manda um abraço, um alô, a gente quer saber, então é importante pra Uma gente. pergunta. Uma pergunta. Se tiver uma pergunta, manda uma pode pergunta, colocar. sugestão, a gente gosta bastante de interagir com vocês, beleza? Então, deixa sua curtida também, né? Compartilha nos grupos de WhatsApp, a gente falou, mas também nos status ali, nos stories, ou você que nos ouve também, não deixe de classificar a gente aí no Spotify ou em qualquer outro tocador de podcast, tá bom? E sendo assim, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.